O STF está um caos, mas as biografias podem ser preservadas, que é o que importa no final das contas. O carnaval marcou a biografia do presidente Lula e o presidente Lula marcou a biografia de uma escola de samba. Não foi para bem, não. Foi para mal. Para além disso, uma ilha muito maluca está dando o que falar nas redes sociais. São coisas da pesada. Altas confusões. Altas confusões. Numa ilha do barulho. E nem tudo foi comprovado, nem tudo é correto, mas tem gente acreditando em cada loucura. E assim, para além de loucuras, existem pessoas que estão ficando mais sãs. E essas pessoas que estão ficando mais sãs são as pessoas mais jovens. Chupa! A geração Z está entrando na igreja. Esses e outros assuntos, porque nós somos especialistas em tangentes, né? Folha, nos contrate. Nós falamos durante este programa, e essa introdução foi gravada depois do programa, caso você não tenha percebido. Toma! Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá normal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, a nossa indisciplina. E para falar sobre esses muitos assuntos, né? Que é muita coisa, né? Pô, 4 malucos pensando cada um assunto é falação. Isso porque falta um, né? É isso. Não, mas ele não pensa. Esse falta sempre. Ele só comenta os assuntos, ele não pensa. A gente já dá essa colher de chá do cara não trazer o assunto, ele não traz nem ele mesmo. Nem ele mesmo. Sim. Ele não se traz. Não, Estamos aqui então com o Luigi Marnoto atendendo o celular, Isso. porque em breve ele tem uma viagem internacional. O homem tá chique. Tá uma burguesia aqui. Felipe Trielli, que não é burguês, mas é filho de burguês. Sim. Carlos de Freitas, que é amigo do burguês, e de vez em quando sobe algum negócio pra ele. E eu que tô aqui tentando ganhar o meu também, né? Os caras me Paga, Luigi. Querendo ser burguês. Você vota 16? Burguês, Contra vota burguês? 16, não entendi. Contra burguês, volta 16? Não conhecia, não. É o PSTU, pô. PSTU. Grande PSTU. PSTU, nossa. Pois Já que a gente é amigo do Ruizão, né? Agora do PCO, a gente também pode ser amigo do PSTU. Conhece Pode PSTU? Se bem que deve ser uma Não conheço, treta, não né? é amigo meu. Não? Tem uma rima boa. Deve ter uma uma treta. rima boa. PSTU, bola na rede. Blá, 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 blá. Bom, vamos. Olá. Legal. E aí, E aí, quem começa? 2 ou... Não, Ó, vamos que- lá. Lance Não, seu- eu tava vendo o Qual noticiário. é o tema? Qual é a pauta? Porque, beleza. para quem não sabe, quem não viu o último programa, nós mudamos um pouco o formato. Cada um traz uma pauta pra gente discutir aqui, certo? Exato. É isso? Parece dinâmica de RH, né? É isso. Que eu adoro. Oi, Lucas, né? Tipo, O que você Oi, eu viu sou o esta Lucas, semana? Oi, meu nome é Lucas. Como E você se vê daqui a 5 anos? a careca, eu acho, né? Que já tem umas entradas. entra no assunto, vai, senão o pessoal vai embora. Então, né? Eu tava assistindo ao telejornal, né? E aí eu vi o nosso nobre ministro Mendonça sendo sorteado, um daqueles maravilhosos sorteios do STF, a novo relator do caso Master, depois que o Toffoli exagerou um pouquinho na sua atuação ali. Na sua né? ministridade. Na sua ministridade. Iluminou demais o ministro. E aí o que aconteceu? Ele deu uma declaração ótima, assim. Ele falou, esse é um dos casos mais relevantes da minha carreira e é muito impactante para minha biografia. E biografia é uma palavra, né? É o Moro que saiu do governo Bolsonaro para proteger a própria biografia. Os caras estão sempre falando de biografia. E biografia é o quê? É a forma como... Não é a sua vida. É a forma como a sua vida é contada. Ou seja, você tem um caso de corrupção que pega todas as esferas do poder e a primeira preocupação do cara é que isso vai afetar a carreira dele e a forma como os outros contam a sua história. Ou seja... Vaidade pura. É verdade. O cara não tá olhando pro bem, ele tá olhando mais para como ele vai parecer em relação à prática ou não do bem e o bem fica em segundo plano, né? Serve à aparência dele. Eu não sei. Eu gosto da minha biografia, eu queria que ela fosse legal. Só quer que eu escreva? Isso não é bom pra sua biografia. O Carlão está escrevendo a minha. Tá escrevendo a biografia não autorizada do Não Luiz. autorizada. Eu não autorizei, mas ele está escrevendo. Vamos ver. Todo dia ele chega e fala, para de escrever. E ele lá. Eu não te autorizei. Não, mas eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que quando o cara fala isso, tentando pensar com a cabeça dele, ele está querendo dizer, bom, eu vou fazer o bem, aí que a sua reclamação é a inversão da coisa, né?
para que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa boa, e isso não mancha a minha biografia, certo? Mas normalmente quando eles falam isso, né, eles estão mais preocupados com o que os outros vão pensar e não em fazer o bem. É isso. Exato. Não, até porque tem muitas ocasiões em que você fazer o bem vai contra a sua biografia. Vai ferrar a né? biografia. Imagina, Exatamente. olha, isso qualquer bolsonarista há de concordar, porque o Bolsonaro fez um monte de bem e a forma como o retratam na mídia e já nos livros de história de ensino médio, etc., é uma maneira negativa. Sim. Então, e existem vários casos, né? A esquerda também vive dizendo, olha, a história é contada pelos vencedores. Que são eles que estão contando. Curiosamente, né? Então, pois bem, se é a história contada pelos vencedores e muitas vezes os vencedores são maus, então você fazer o bem muitas vezes acarreta em ter uma biografia, por assim dizer, uma forma como ela é contada, a sua história, é ruim. E se o sujeito pensa primeiro em como vão enxergá-lo, chega uma hora que, quando ele está agindo, ele não está olhando para o que ele está fazendo e vendo se aquilo ali vai ser bom ou ruim para a nação, se aquilo vai ser justo ou injusto no caso de um juiz. Ele está olhando e pensando, o que é que meus outros 11 colegas, comedores de lagostas, vão pensar de mim? O que é que a Miriam Leitão vai escrever na coluna dela? Isso. Né? O que que os meus netos... né? Corre esse risco. Porque quando eu penso na minha história, vamos dizer assim, eu penso no necrológio do Olavo. Eu nunca sei se é esse o nome. Sim, é isso mesmo. Que você passa. Eu penso que quando eu penso na minha biografia, nesse sentido de, eu quero deixar uma biografia, é nesse sentido de que no final da vida eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim pelo que eu fiz de bom e não sei o quê. Sim. Eu acho que é nesse sentido que eles falam. Agora, o problema é que o brasileiro é o cara da aparência mesmo, né? A gente vive num mundo de aparências e o cara fica com medo de fazer uma coisa que desagrade o status quo, principalmente quando a mídia era uniforme, era pior ainda, né? Hoje ainda tem a internet que faz o contraponto. Mas quando você vê, por exemplo, muita gente boa teve a biografia destruída, né? Sim. Esse é o problema. Porque até ontem a gente achava o Enéas um idiota. Sim. E, assim, você vai ver, depois de muito tempo, você vai ouvir e falar, não é que o cara falava umas coisas... Tudo bem, tem um monte de coisa que eu discordo ainda. Mas, assim, não era o idiota que os caras pintavam. Não era o palhaço, né? Porque o que se mostrava é que ele era uma figura folclórica. Sim. Entendeu? Era risível só. Né? Ele tinha umas coisas risíveis mesmo, né? O jeito dele e tal. E outras biografias que são inventadas, são criadas, como Nelson Mandela, Gandhi, né, que você coloca como se fossem grandes figuras, e são, na verdade, meio cretinos fundamentais. O exemplo da grande biografia da esquerda. A biografia também, o negócio é um recurso quase literário, né? Você pode dar a ela qualquer fim. Contorno. Você pega o Rui Castro, que é um grande biógrafo, quando ele vai falar sobre qualquer outra coisa que não é biografia ou panorama histórico, é uma lesma, né? Então é muito complicado. A própria biografia dele vai ser péssima. É verdade, coitado. Um grande biógrafo vai ter uma biografia de merda. Vai ter até uma parte da vida. Depois, é que esse anti-bolsonarismo envenenou muito a mente. Não só ele é anti-trumpismo, anti-bom senso, né? Esse pró-sistema, vamos dizer, porque o anti-antissistema, né? O cara é o Nelson Rodrigues ao contrário, né? Que o Nelson Rodrigues se dizia reacionário, reage contra tudo que não presta. Ele reage a favor do que não presta. Reage contra tudo que presta, né? E tem uma coisa que se você parar bem pra pensar, todos os ministros do STF, eles são muito preocupados com as próprias biografias. Inclusive o Careca salvador da democracia, né? Sim. Aí você vai ver o que o Careca salvador da democracia possivelmente estava fazendo, segundo recentes vazamentos a respeito de festas do Master e coisas desse gênero, né? E você vê que não é nada muito decente, né? Então, assim... no mínimo, isso ainda é possibilidade, mas existe uma coisa que é bem concreta, que é a esposa trabalhando e ganhando aquela fortuna. E aí você vê, em público, ele está prezando pela própria biografia, com a pose do sujeito que salva a democracia, que faz tudo bem, aquela coisa, a aparência ilibada, pelo menos dentro do mainstream, por baixo dos panos é uma sujeira. E pior, ele está tentando perseguir quem ele imagina que foram os responsáveis por vazar essas informações.
E agora, O pegando desejo de... né? Fala. esse gancho, a imprensa agora está toda chocadinha, né? Não. Tá falando, Eu falei, nossa. a Globo vai pedir a volta da Magnífica. Já. Porque eles estão muito surpresos, né? Nossa. Com essa invasão. Como eles fazem isso? Cara, é muito ridículo, né? Por isso que eles era melhor para a biografia deles, Da imprensa, dos jornalistas. era melhor manter, entendeu? O que eles estavam sempre falando, porque pelo menos tem alguma coerência. Agora os caras estão todos chocadinhos, porque, nossa, eles estão abusando. Por um lado, é muito louco isso, né? Por um lado, eles têm o pessoal que está dentro do sistema aqui, vamos supor que eles vivam nisso e a realidade deles mesmo é tão distorcida que às vezes eles fazem o mal só porque vivem numa realidade distorcida. Eles têm tanta preocupação com as biografias, e isso eu acho que os jornalistas também estão lá defendendo aquela coisa de arrotar virtudes, né? Desse tipo de atitude deles, e que só o fato deles tentarem arrotar virtudes nesse nível mostra, eles não podem falar assim, puta, erramos, não sei o quê, eles têm vergonha, têm medo de falar que errou, e aí fica muito pior quando a coisa se desmascara, quando abre a cortina, que nem no Cantando na Chuva, não sei quem assistiu, mas no final do Cantando na Chuva tem uma menina que canta muito mal, está cantando de verdade, e a da frente está dublando, só mexendo a boca. E eu vou dar um spoiler mega aqui, hein? E pra desmascarar, ela vai lá, puta da vida, tendo que dublar, porque ela é meio obrigada por contrato, assim, e ela fica super triste que tá tendo que dublar, e ela mesma é a estrela. E aí a menina tá lá dançando, de repente os caras começam a abrir, né? Então a biografia, eles mesmos, por serem assim, acabam queimando a própria biografia. E é um caso clássico da inversão dos meios, de tomar os meios como se fossem o fim, né? Porque, veja, qual é o fim da vida humana? É fazer o bem e unir-se a Deus, etc. O cara, ao invés de fazer o bem com a própria vida, e daí poderia ser que a biografia fosse boa, não, ele toma a biografia, que seria uma consequência de uma vida bem vivida, uma possível consequência de uma vida bem vivida, como fim em si mesmo. E só faz merda, né? E a empresa também, não, qual é o que a empresa deveria fazer? Informar as pessoas. O que eles fazem? Ao invés de informar e serem respeitados, não, eles criam um código de respeitabilidade, agem segundo a fantasia que eles criaram e impõem isso até... Eles criam primeiro a ideia de que nós somos respeitáveis. Logo, o que falamos é respeitável. Uma coisa tautológica, né? E o cara se isola em si mesmo, né? Vai vir aquela coisa. Como você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É isso que acaba resultando, né? E para fechar o meu comentário sobre esse excelente tema que o senhor trouxe, o Lucas, bem-vindo. Inclusive, podemos emendar, já vai. Bem-vindo de volta, que ele sumiu no carnaval. Diz ele que foi numa coisa meio espiritual, sabe-se lá. Os pagãos também tinham um negócio espiritual meio Sapucaí, era meio espiritual. No carnaval? No carnaval mais ainda, né? Mas enfim, né? Cada um. Bloquinho bola preta ali. Fala. Não, inclusive eu tô sem aliança, acabei de perceber. Imagina os comentários, as teorias aí. Eu só tirei pra ir no karatê, pus na mochila e esqueci de pôr de volta, tá? Conheço o cara. Agora você deu a bandeira total, ninguém tava notando. Cara, as tia dos apps. Você ficou de olho, né? Mas pra fechar o meu comentário sobre isso, é o seguinte: no final, o importante não é você querer deixar um legado da sua história. Eu acho que é normal. Os grandes heróis quiseram. Só que é pra quem, eu né? Discordo. Eu acho que sim, mas de certa forma o cara eles não quiseram. Os grandes santos... Não, então, eu vou chegar aí. Pra quem que você tá contando essa história? Então, Pro Alexandre de Moraes, pro cara da Globo News ou pra Deus que tá te olhando? Então, não, Eles estão contando a história pra Deus. Eu quero que você saiba. Se todo mundo me escarnecer, que é o que vai acontecer, normalmente os justos, eles são, Sócrates, Jesus, nem precisa falar, quantos mártires, apóstolos, os primeiros séculos, né? Sócrates, Zico, Julinho Botelho. O Zeca Pagodinho, várias pessoas, né, que ainda tá vivo, mas ele foi muito Pagodinho é meio blasfêmia, né, porque ele põe Deus no diminutivo. Pagodinho. Nossa. Caralho, meu Deus. Enfim, para quem você está escrevendo essa biografia, a sua? Eu acho que os grandes homens escrevem pensando em Deus. Ele está olhando e ele vai escrever no livro da eternidade as coisas que eu estou fazendo. E isso que importa. Santos e heróis, eles não se preocupam com eu acho que eles fazem o que é certo.
A preocupação deles é fazer o que é certo. Mesmo, eles esquecem que existe uma... Eu acho que a retidão e o caminho está tão bem claro, tão claro na vida, que eles cagam para essas coisas. Biografia. O que é minha biografia? Eu gostaria de ser assim. agir assim, mas não. Mas não, a gente é fragmentado. Eu tenho o santo, o herói, geralmente eles têm uma unidade... Que netos e filhos, etc. Então, não vai dar. Mas em geral, netos... Não vai adiantar. Já foi queimado. Brincadeira. Não, mas eu acho que normalmente os mais próximos, salvo exceção, são as pessoas que realmente sabem quem você é, né? E no final, o mundo pode estar jogando. Se sua família está ali, você sempre esteve ali, o cara vai estar do teu lado até o final. E como diria Napoleão, não existe um grande homem para o seu criado de quarto. Ou seja, quando de perto todo mundo a gente sabe disso, né? meio sem graça. Quando eu falei que eu me preocupo... Seu criado de 4, eu via assim. De 4. Então, aí já é um problema. Aí já é uma coisa meio do desejo, né? Aquela coisa meio psicológica do desejo. Né? Pode ser. Se assume para você. Mas quando eu falo que eu me preocupo com a minha biografia, não é uma coisa boa, tá? É um negócio que eu luto contra, que eu realmente... Sim. Eu luto contra a minha biografia. Contra a minha própria biografia. Por falar em biografia, existe um ser humano na Terra que tem feito de tudo para tornar a sua biografia cada vez mais... Esse se preocupa. E esse se preocupa e esse vai sofrer, ainda em vida, eu acredito, todas as mazelas de uma biografia destruída, inclusive na Avenida já foi destruída, né? Que foi o Lula. Pelo menos simbolicamente. Caiu, inclusive, na Avenida, durante a Avenida, o boneco dele caiu. Depois a escola caiu para a segunda divisão. Ou seja, é uma queda que eu acho que a audiência da Globo caiu com essa... Caiu todo mundo. E aí? Aquela queda, vocês viram o filme da queda? Eu não vi, não. Dos últimos horas de Hitler? Feelings, né? Assim, lembra da estátua do Lenin? Todo grande líder ditatorial, ele tem esse momento estátua, aquele do... Saddam Hussein teve um momento de derrubar. E no Brasil não poderia deixar de ser no carnaval. É mais simbólico. Então, tem certos sinais assim que a gente olha e fala, puta, cara, acho que a coisa está acontecendo. Agora, olha a cara de pau do PT. Acabou de sair, eu estava pesquisando por notícias de quinta, uma notícia que diz que o PT falou, foi até bom que ela caiu, a escola, porque assim não vão dizer que a gente... ajudou. Caiu porque era ruim mesmo. Uma péssima ideia, né? É uma ideia horrível. Então a sua pauta é essa, Lula na Avenida. Lula na Avenida e principal que agora saiu uma notícia do Metrópolis, eu como não sou brilhante como o Lucas, eu acabo tendo que ler a notícia. Sim, né? vai lá. Do Metrópolis. Do Metrópolis. Dizendo o seguinte, gravíssimo. Enredo pro Lula teve 9,6 milhões de reais e reuniões no Palácio do Planalto. Primeira-dama Janja e ministras Gleisi e Aniele cumpriram agendas com a Escola Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada. Cara, então aquela história de que não tinham nada a ver, que foi só uma coisa do povo. Peraí, deixa eu entender. Essas reuniões é para apagar incêndio ou foi antes? Foi antes, foram antes. Eles negociaram, exatamente, Entendi. Negociaram no Planalto para fazer esse enredo, cara. Que coisa complicada, né? Que coisa complicada. Depois saiu logo, eu não sei se é essa que você falou de agora, mas teve uma anterior que o PT e aliados acharam que foi ruim a exposição da escola na Avenida, pegou mal. Cara, descobriram mesmo, hein? Especialistas da Folha. Especialista. Cara, não, mas é claro que... Desleitor, né? É claro que ia dar errado, porque a escola de samba vai lá e pede conselho pra quem? Pra mulher do Lula e pra que tinha o codinome Amante na Lava Jato. E a outra que é a mulher da Marielle, que também não é ninguém, né? Caraca, velho. É tipo o namorado da Fátima Bernardes. Não é ninguém, né? Não tem como dar certo. Não tem. Agora você vamos ver os desdobramentos legais disso. Acho que não vai dar em nada, como a gente sabe. Porque a gente não sei conhece, mas isso configura claramente propaganda antecipada. Eleitoral antecipada. Os caras usaram um trecho do jingle, campanha. Caraca, velho. Cara, quem foi que... Assim, eu entendo uma pessoa ter essa ideia. Você tá numa sessão brainstorm ali. Sim. Pô, e se a gente fizer... Mas quem foi que aprovou? É porque não foi uma pessoa que aprovou. Não, um cara aprovou.
várias olharam, as pessoas executaram aquilo, pensaram enquanto executaram. Como é que... Sidônio deve ter aprovado. Cara, cara, é 6 meses pra Mano, mais pra que mais, o cara pra começa mais. a fazer. O Sidônio ou amarraram ele em algum lugar, jogaram ele num porão. Ou ele é ruim mesmo. Ou eu sou da teoria do Kim, cara. que Eu o também, Sidônio é o Sidônio é bolsonarista. É verdade, tem essa. Sidônio é bolsonarista. Pode Tem ser. essa, também. tem Tem um bolsonarista. temos um agente ali. duplo ali dentro. Esse sim é agente duplo. Não, esse é dos bons, hein? Dos bons, dos bons. Cara, porque é impressionante. Pensa na ideia, né? É que o ego do cara é gigantesco. E tem duas coisas. E a entourage, né? Quer dizer, Os quem puxa-saco. os puxa-saco. Tem uma entrevista muito, como é que fala? Revelador, não é revelador, assim, que é o retrato do que representa, é da Denise Fraga. Ela fala, eu vou votar sempre no Lula, porque o Lula tirou milhões da pobreza, eu falei, cara, a diferença dela e de qualquer cracudo não tem nenhuma, é o mesmo discurso, é a mesma conversa. Tadinha. E eu trabalhei com ela, é um doce de pessoa, uma pessoa que eu Ela tenho já certeza... me elogiou. Então, É verdade. Pô, então Numa aí peça de teatro que eu fiz. já começou mal. Eu Então, tenho, não eu dá tenho pra levar a certeza sério, que gente, ela assim. tem um coração, assim. Mas é o Só problema não do tem artista. cérebro. Tem plexo solar Plexo demais solar. e cérebro de menos. É. Mas a questão não é nem cérebro, é assim... Quem já conviveu com artista, principalmente global, a gente gravava muito locução, assim. Sim. Não é que eu convivi de ir no bar com o cara, mas a gente via... Não, eu convivi. Vinha a entourage junto. Você vê o nível de blindagem que eles têm da realidade, porque muita gente fala assim, fulano de tal, aquele artista lá, é muito antipático. Aí você vai ver, o cara não é tão antipático assim. É a entourage que vem Os antes pitbull que estão e em volta. exige. Até o Naldo do Água de Coco, ele gravou um negócio extra lá. E ele foi gravar e exigiu Häagen-Dazs de não sei o quê, água de coco. Você vai ver, não era... Aí o cara chegou, tá lá o seu... Não, cara. Então, assim, a entourage deixa os caras meio isolados. Aí ela assiste a mídia. Imagina que ela vai ver o Twitter. Não, tá lá assistindo a mídia. Ela tá... Então a pessoa vive num universo... Eu até acho aquela... coisa invencível, né? A ignorância invencível. Eu tenho uma certa... Claro que ela faz muito mal pro Brasil, porque ganha dinheiro com Rouanet, não sei o quê. Mas eu tenho uma certa dó, assim, espiritual mesmo, tipo, tem uma ignorância invencível que é um muro, assim, ali. Quando você vê a Maria Rita, ela se perguntando, ela nunca foi no no supermercado. Né? Será que tem algum lugar em que, ao invés de a gente pedir a comida, ela vir pronta, a gente consegue comprar os ingredientes e preparar? Separados, tipo eu assim, lembro disso. Em vez de pedir um fettuccine bolonhesa, a gente compra carne, depois compra o macarrão. Tá? Cara, tipo, supermercado. Tem um negócio já um pouco de açúcar aqui, ó. Então, assim... Deu alguma coisa deu errado ali, né? Então, e esse nível de alienação é real mesmo. Principalmente o pessoal Leblon. Muito. Então a gente percebe isso. E eu falei tudo isso porque o próprio presidente, o pessoal do poder, tem um pouco isso também. Apesar de eles terem em campanha, vai lá, come pastel, come pomba, né? Não, mas esse é o meme da Dilma. O cara tem a entourage e provavelmente foi isso. Excelente ideia, não sei o quê. E o Lula, com o ego do tamanho do mundo, ele concorda com aquilo. Cara, eu gostaria de fazer um parênteses e contar a história do Arthur, que ele fez uma campanha para deputado federal, né? E aí ele estava no meio da ocupação, assim, aquele negócio, aí veio um maluco lá do fundo. Deputado, o senhor aperta a minha mão aqui. Ele foi, apertou a mão do cara, a mão do Arthur ficou toda melecada de algum líquido misterioso, muito fedido. O Arthur falou, porra, não vou limpar a mão, não vou limpar a mão, não vou limpar a mão. Ele não limpou a mão, terminou, o cara chegou e falou, tá vendo aquele negócio ali, ó, cheio de peixe? Antes de te cumprimentar, eu enfiei a mão ali. Pra ver se você não ia limpar. Ser gente boa, vou votar em você. Sim, muito bom. Esse é o teste do eleitor, né? Cara, o teste do eleitor, o cara come... Tipo, a gente achando que o cara vai votar por propósito. Não, apertou minha mão e não limpou, eu tenho meu voto. Porque eu sujei minha mão de propósito. São os melhores. Vota melhor do que o cara que vota no Lula. Mais consciente do que o da Denise Fraga. Exato, é um teste Pelo menos humano. Um teste moral. Você fala, cara, não, esse cara é falso.
Entendeu? Muito Pô, bom. velho, Mas, cara, foi um tiro no pé. E aí os caras ainda me inventam de colocar os conservadores Nossa, cara. E com uma ala colocar chamada Evangelho. no nome da ala, colocar a ala dos evangélicos e tirando sarro. E aí Mas os não- caras caem em todas as narrativas, bicho. Cai, O eleitor médio de classe média alta aqui A de Denise São Fraga. Paulo, a Denise Fraga da vida, cai nas narrativas. Não, nossa intenção não era ofender os Não, evangélicos. não, a gente tava falando da hipocrisia. imagina. As famílias, não, a gente não quer não. atacar a família, mas E ainda fala assim, isso aqui dá mais raiva. Eles são burros, eles não entendem que não é uma a crítica, um ataque, né? Entende o que é uma crítica rica. social foda. A Dunning-Kruger batendo no teto, Cara, assim. É que nem como é que é o nome do caba lá, o diretor do Tropa de Elite é difícil. Do Tropa de Elite, não, porque vocês são idiotas, não entenderam que o Capitão Nascimento era, na verdade, uma o crítica. vilão, era uma crítica Não, é você Genial, que é burro cara. e você não entendeu que você fez uma obra de arte bem feita e retratou a realidade, as pessoas enxergam coisas diferentes quando olham para a realidade. Muitas vezes, né, o Exatamente. jumento. Exatamente. Não, quer dizer, eu vi trechos, óbvio, que eu Sim. passei bem longe do carnaval, Nossa. mas eu vi trechos do desfile da escola aí, da Niterói. Como é o quê da Niterói mesmo? Acadêmico. 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 Academia no Brasil é um no problema. Brasil é isso. Acadêmico. O acadêmico E aí- faz o desfile. Não, pro então, aluno, né? e aí teve um teatrinho, cara, que coisa patética, parecia aquela coisa de, sabe, de colégio. Quinta série, de assim. Quinta série. É um teatrinho, que aí com o Bozo. Bozo tá vestido de Não, Bozo, e aí ele fica segurando a faixa e não quer dar faixa pro Lula. Cara, mas é um negócio tão infantilóide, retardado. Retardado. isso, É uma isso. coisa Uma vez eu retardada, fui assim. numa igreja que Calma, tinha a missa calma, das calma, crianças calma. e ao invés antes da homilia, entravam uns caras fantasiados assim e faziam uma representação do que ia ser dito na homilia para as crianças. Era um negócio meio nesse nível. Mais Well, ou menos assim. E aí é pra criança. pouquinho mais para criança, né? um pouco mais edificante. Agora, também. para acabar o assunto carnaval, eu queria só deixar aqui uma nota de repúdio e reprovação com 40 anos de atraso. Opa. Porque a Unidos do Cabo Sul foi rebaixada com o enredo de Dedé, Mussum e Zacarias, Meu Mundo é Encanto e Magia. Foi rebaixada? Foi rebaixada! De Dedé, Mussum e Zacarias. Homenageando os Trapalhões. Isso é um crime! Encanto e magia. Criminoso. Pronto, pode Eu moderar lembro assunto. vagamente desse. Eu não Deixar lembro. minha Agora nota de parece que repúdio. a história, a escola que levou as melhores notas, eu não acompanhei direito, foi uma que homenageou um sambista. Olha só. Cara, bom. tem coisa Caridade, mudando aí. Tem coisa mudando. É verdade. Porque a do Lila cai. É. E sobre um sambista é o Cissa, se eu não me engano. Um sambista vivo, inclusive. É um já cara que já foi trocou. diretor de bateria e tal. Putz, desculpa, eu não vou lembrar o nome da escola. Que ganhou? Mas Acho que é Viradouro. Viradouro? Pode ser. Acho que é isso. Vamos conferir. E, A minha Gaviões ficou em segundo aqui e em São assim, Paulo. não tinha. O enredo não tinha nenhuma ligação com política, porque quase todos, né? Tem Viraram, agora né? essa, Sim, ficaram virou essa meio- coisa de, Tudo dessa crítica mistura. social. Crítica social. Foda. E era só uma homenagem ao tal do Cissa, que, porra, foi. Muito que bem. Tava bonita a escola, não sei, não vi. Mas Muito bem. Não, isso. legal, que bom, Encerramos. que bom. As coisas estão voltando ao seu lugar, talvez. Alvíceras. Alvíceras. Eu queria falar um pouco também, só rapidamente fechar. Os caras botaram o Temer, bicho, com a Dilma. Vocês lembram disso? Vocês viram? Não, mas Não mas o Temer, pelo que eu entendi, ele aparece meio como vilão também. Então, como porque vilão. ele fez o impeachment É o golpe, da Dilma. sim, deu o A golpe. Dilma é a santinha lá e o... Sei, Ele sei. deu o Ele golpe, deu o ele deu o golpe. golpe. Saudade da É, Dilma. Golpe. Não, e o golpe da República eles representaram também? Ah, não, o que eu queria falar. Não. Eu lembrei o que eu ia falar para fechar. Mônica Waldvogel. O que é assim isso? que fala o nome dela? Waldvogel. O que é isso? Não, essa Waldvogel. também. Nossa. Falando, nossa, mas sabe o que eu gostei? A criatividade, como é profunda a crítica. Cara, ela falou coisas. Eu não sei Do se foi Lula? com essas Do palavras, coisa do mas Lula? Eu tô falando sobre a escola de samba. Cara, essa gente se colocava como aculturada, acima da média. Nossa, E cara. olhando uma escola de samba que coloca o Bozo, Bozo. Com calma aí, Ai, né? que coisa, nossa, inteligente, né? Que sutil, que sacada. Diz que vaiaram, não. diz que a escola foi Coisa muito aí. vaiada na avenida. Diz que ela foi bem vaiada na avenida e a Globo manipulou o som.
Ouvi isso aí no Twitter. O Twitter. Tá no Twitter, é verdade. Tá no Twitter. Teve meu irmão, acho que acompanhou o desfile, porque meu irmão gosta de sofrer, ficar xingando, tá. joga coisa na televisão. Ele é assim mesmo. Ele é assim. Meu avô era desse jeito. Cara, E isso é maravilhoso. ele falou que a Globo não mostrou o Bozo, o palhaço. Assim, durante o desfile inteiro da escola. Olha só. Eles não. tá passando paninho. Ou meu irmão tava. o também que eu é acho possível. Dormiu no meio, sei lá. Pode ser. Não mostrou o Bozo, só a Relia que tava lá com o cabelo assim. Relia. Tinha outro Bozo eu palhaço. não vi. Bozo, velho. Segundo ele, não. E diz ele também o constrangimento dos comentaristas da Globo. Que, porra, isso é embora possível. todos, né, Tentando- esquerdinha lá e tal, mas constrangidos com aquela coisa patética lá, né? Que fala assim, La pataquada. Vamos lá. Tem crítica, coisa que até crítica. pra eles é um Imagina, pouco demais. o cara né? desliga a câmera e fala, pô, vai ter que defender essa bosta. É por aí. Por aí. Muito bem. Bom, eu trouxe um tema. Na verdade, eu quero trazer aqui não exatamente o tema, porque a gente vai fazer um vídeo em breve aprofundando esse negócio do Epstein. Né? Files. Vou trazer aqui. Epstein, A gente falou. não é Epstein. Epstein. É. Provavelmente eu acho que vai ser o novo Hitler, né? Tipo, vão substituir Por um judeu. o mal. O que horror! Não, né? Mano. Se bem que quem chama de Hitler é a esquerda, não sei se não sei. mas ele assim e ele é mesmo o mal que esse cara, né? Mas ele vai personificar o mal, né? Mas ele Ele é mal. Ele é mal. Ele merece, né? Vamos dizer assim. Só que o que tem acontecido? A gente vê pela internet, né? E quando soltaram os files lá, todo mundo apareceu porque o cara era Tem conexão com tudo, conexão né? com o mundo inteiro. E eu trouxe aqui a notícia que o príncipe Andrew foi preso agora lá na Inglaterra, o que é muito, Sim. porque no caso dele tinha provas absurdas de coisas bizarras, Sim, né? É o Andrew Mas- mesmo, não vai se enganar, hein? É o Andrew. Andrew. Foi preso. Príncipe Dedé. Que é o príncipe Dedé. que a gente estava aqui discutindo antes, às vezes as pessoas não sabem, ele é irmão do Charles, é isso? Tem coisa. Porque A gente do Carlinhos. Ele tá na sucessão ali. Sim, todos, né, estão na linha sucessória desde que... Não, mas tem uns que estão, que é meio, como é que é, agregado ali. Ele não, ele tá na linha sucessória mesmo, é príncipe É mesmo. irmão do Charlie. Ex-príncipe, né, porque eu acho que ele foi, É isso aí, filho foi da rainha. expulso. Filho da- Mas, Irmão mais novo Não do sei. Charles. tudo bem, pegaram esse cara. Só que no meio disso tudo, a gente tem um monte de história, que muitas podem ser reais, e muitas são fantásticas. Tipo, Luciana Gimenez, beleza. Não tem nenhuma prova de que ela fez alguma coisa absurda. Só tem o nome dela. Tem o né? nome dela ali. Até o Bolsonaro tem o nome, né? Tem o- Bolsonaro is the real deal. Exatamente. Agora o Tem- Silvio Santos, o negócio parece... O Silvio Santos. Sério. Apareceu pegadinha, Pegadinha do do Silvio Então, assim, o que eu acho interessante a gente notar aqui, e depois vocês assistam o vídeo que a gente for falar sobre isso especificamente, é como as pessoas pegam um caso desse, que comove, para fazer narrativa. E aí, na Folha, saiu no Estadão, no UOL, sei lá, um desses esquerdola aí, saiu justamente isso. Sei lá, Bolsonaro aparece no Epstein Files, aí na É final- aquela história, se todo mundo aparece na lista, não tem ninguém na lista. Porque se quase todo mundo é isso. estuprador... E Não uma coisa existe interessante ninguém. que eu acho que muita gente no Brasil não acompanhou, porque ficou mais... Claro que a grande mídia Não repercute. repercutiu, que quando o Trump aparece mesmo, ele aparece numa ligação para o FBI agradecendo, ainda bem que vocês pegaram esse filho da puta. Isso nos anos 90. Ainda bem que vocês pegaram esse cara, porque esse cara aí é um babaca mesmo, ele não pisa mais aqui no Mar-a-Lago e não sei o quê. Então, a única vez que ele aparece mesmo, e talvez ele tenha feito esse cu doce aí para soltar. É, uma espécie de estratégia de... Que ele aparece falando mal do Epstein e falando, cara, ainda bem que vocês estão Atrás dele. Sim. atrás dele. E mostra também que o FBI passou um pano ferrado, o que indica que ele provavelmente podia ser agente. Aí ele pode, inclusive, ser agente do FBI, do Mossad e da KGB, de todo mundo. Até assim. porque a própria Ghislaine Maxwell, que era assistente dele, que foi presa, Sim. que parecia que fazia... Era assistente, assim, você vê ela era- respondendo e-mails por Isso, ele, braço direito. fazendo ponte, Sim. etc.
ela foi presa e parece que ela tem parentes ou pai, alguma coisa assim. Ela é muito próxima, a família dela é próxima do Mossad mesmo. Então, tem umas questões aí que, sei lá, velho, o que tinha ali. Mas a questão toda é que tudo isso tá aí, tá posto, e a gente tem que entender, e eu acho que é uma coisa pra gente aprender a fazer isso com tudo, Sim. que existem certezas. Por exemplo, é uma certeza, sei lá, que ele tinha uma ilha e que levava meninas menores de idade e que tinha putaria lá. Uhum. Assim como é uma certeza que a mulher lá do Alexandre tem um contrato com o Banco Master lá de advocacia. Isso é certeza. E tem coisas que são, assim, indícios, tem coisa. Eu vejo na direita, assim, as pessoas colocam tudo na mesma, no mesma bacia. A gente tem visto bastante isso, né? Inclusive grandes amigos, né, do passado, né? Colocando mentiras explícitas. Mas às vezes você faz uma coisa que fala assim, ó, existe um indício aqui, faz uma ligação ali, eu nunca gostei disso. Você pode até deixar claro, ó, isso aqui eu tô imaginando, pode ser, pode não ser. É uma hipótese. Há essa conexão. Daí pra... E você separar o que é assim, não, isso aqui é fato incontestável, isso aqui é um negócio de água, se eu jogar na tua cara vai molhar. É incontestável, entendeu? Então, E no caso do Epstein, acaba abrindo chance para milhões de narrativas. Né? Quer dizer, se você não tem nada. E é muito material, né? E tem material coisa, que é tipo, do mesmo jeito que tem e-mail direto do Epstein combinando negócio com fulano, tem material que é tipo uma denúncia anônima que fizeram no FBI. E as pessoas colocam essas evidências como se fosse o mesmo tipo de coisa. E não é. E aí banaliza, né? E isso parece até a gravidade. Banaliza. Por isso mesmo, parece aquela... Uma estratégia contra inteligência, né? O cara bota... O QAnon mesmo, eu tenho certeza que é contra inteligência. Os caras botaram uns absurdos no meio. Tanto é que o Epstein era do meio dessa... O QAnon, entre as coisas que eles falavam, era isso. Tinha uma ilha, que tinha o Pizzagate, não sei o quê. E junto disso eles punham uns absurdos. Tipo, Michael Jackson continua vivo. Que eu acredito. Não continua? Eu acho que acredito. Mas se ele não tá vivo, essa última sexta-feira tem que ser melhor investigado. O que é? O problema é que a gente coloca isso e a gente tem que treinar todo mundo. Inclusive eu levei um tempo, porque quando a gente está começando a ver essas coisas, quando eu comecei a ouvir o Olavo, aí que eu comecei a entender, pô, é mesmo, né? Tem coisa que a gente dá como certa, e às vezes até a gente acaba caindo numas narrativas por causa disso, porque você fala, pô, isso aí é indício. Cara, às vezes o cara também não tem muito tempo para ver as coisas, ele tá vendo o que estão dizendo, e o cara vai lá e fala um negócio, ele pega e leva aquilo, e repete, e vai dar ruim, saca? Então, quem tá nessa posição de comunicador, que tem alguma visibilidade, porque na internet tem esse negócio, por bem ou por mal, né? Todo mundo pode viralizar e atingir uma galera. Tem que tomar cuidado com o que diz. E o clique, né? O cara faz pelo clique, às vezes ele inventa qualquer merda. Tem muita gente fazendo vídeo disso. E agora, uma coisa sobre esse caso do Epstein que fica claro é o seguinte, né? Você tem uma economia por que tem tanta gente com conexão com o Epstein? Porque a gente tem uma economia que é financiarizada, muito financiarizada. Isso é um ponto interessante. Quem consegue realmente ganhar dinheiro é quem consegue algum nível de trânsito no mercado financeiro, consegue investimento, pega empréstimo daqui, etc. Tem boa relação com os fundos e tal. E aí o Epstein, assim como o Soros, assim como a galera, é um desses alquimistas financeiros aí que fazem mágica e fazem numerinho multiplicar. Aliás, o Dedé aparece lá. Claro, Dedé, né? BTG. Então, assim, dado o fato de que ele é essa pessoa e tem um monte de poderoso / rico que tem relações com o mercado financeiro, é óbvio que um monte de gente vai estar lá. Vai estar lá. E aí você nota uma coisa que é, cara, nos e-mails a respeito das festas na ilha dele, você vê até o Elon Musk, como é que vai ser a festa mais louca lá na tua ilha? Né? Assim, cara, esse negócio de putaria, não sei o quê, virou uma coisa normal. Ou seja, você tem uma elite financeira, empresarial, ou às vezes até pretensamente intelectual, que tá numa degradação moral absurda, maluca, e começa a se desensibilizar para as coisas. E de repente o cara tá lá no meio de um negócio horroroso porque ele foi buscar uma loucurinha, uma festinha, um negócio assim. E numa época em que essas coisas o cara conseguia se safar de certa forma, né? Sim. Então o cara tava protegido
depois, sei lá, eu tomo jeito e saio dessa vida e não sei o quê, Sim. mas ninguém nunca vai saber. Ninguém vai saber. Só que ele filmava Tipo tudo, nós. aparentemente. Né? Pra chantagear as pessoas. Então, Não, e aí Não, você vê que o exatamente. cara que promovia essas coisas era o cara que estava trocando e-mail com um cientista falando a respeito, pelo que eu vi, enfim, tomem isso com um grão de sal, porque eu não fui lá conferir no PDF, frase por frase. Pelo que parece, estava falando a respeito com institutos científicos, com cientistas, a respeito da imposição de questões trans a crianças, sabe? Sim, então, assim, aconteceu, tem. Uma das principais nomes lá do NHS, não sei NHS, lá, acho que é. da Inglaterra, que é o sistema de saúde da Inglaterra, tinha ligações umbilicais com ele, e lá foi um dos lugares onde a questão trans ficou mais... Pelo Instituto Tavistock também, etc. Tavistock, tudo isso. Mas a questão é que o fato de a gente não ter certeza não significa que não possa ter acontecido. Eu acredito que, inclusive, canibalismo com crianças, eu não duvido que isso tenha acontecido, porque a degradação moral dessa galera é tão grande. E quanto mais você... É aquela história, se não existe Deus, se não existe nada que te coloque o certo e o errado... Um limite. Aí, se a nossa ideia é a mesma do Marquês de Sade, por exemplo, você pode tudo porque o seu prazer é o máximo que você vai. Sim. Cada vez que você tem um prazer, você vai subvertendo ele um pouco mais, aí a nossa alma caída, porque aquele prazer acaba a graça. É uma coisa um assim. tédio, né? De repente é pegar 2 mulheres, de repente é 3 mulheres, de repente é 3 mulheres e um cavalo, de repente o negócio do Schopenhauer que virou moda criança, agora. De repente é comer criança, no assim, sentido claro. Então, assim, você vai dando um passo. Por isso que a contenção, e aí eu acho que o cristianismo é perfeito nisso, ao contrário do que diz o Freud, e eu acho que a gente está nessa discussão hoje, que o Freud fala assim, não, você tem um monte de coisa presa que se você não soltar, você vai explodir por dentro. Esses caras soltaram. Exato, só que ele não colocou na regra aí, na tese dele. Na tese, o seguinte, que quanto mais você solta, mais você vai querer soltar. E o cristão fala assim, não, você sabe que você é capaz de fazer as piores coisas do mundo. Por isso você tem que se conter. E por isso que a contenção aos seus desejos é uma coisa que te faz mais humano e menos animal. E aí é que tá esse é o ponto. Tem uma sabedoria aí que não é uma contenção daquele cara que segura e deixa o negócio lá dentro. Não. É uma contenção de quem abre mão. Porque, olha, os primeiros cristãos, os padres da igreja, você olha na patrística, fala-se muito em apego e desapego. Né, de você abrir mão das coisas verdadeiramente e entregar a Deus. E olha, não estou dizendo que é fácil. Não. É uma treta fazer isso. Mas dá para fazer com a ajuda da graça. Entendeu? Sim. Até porque você novamente, aquela coisa da inversão dos meios pelos fins que a gente está falando no começo do programa. Se você sabe que o prazer não é um fim, né, ele é só uma consequência de um outro ato bom que você está fazendo muitas vezes, você não vai atrás do prazer pelo prazer. Você vai atrás de fazer as coisas boas. E se vier um prazer daquilo, beleza. Né? E essa questão do desapego é justamente por isso. Você fala, olha, tem um fim maior para minha vida. Tem um negócio aqui que é maior do que toda essa questão terrena, essa lamaçal, e etc. E eu busco isso. E isso, que é a vida eterna e essas coisas elevadas, etc., é muito maior do que essa besteira pequena aqui. Por isso você desapega das coisas, porque você tá vendo um bem que é maior. Simples. Quem que você acha que é mais feliz? O Epstein, depois de acordar, de fazer uma putaria, aquela ressaca moral, mesmo que ele seja um imoral, você sente de alguma forma, Sim. o cara sente. Ou um monge que tá ali, né, feliz da vida. Ou até um cara que tem uma família organizada, as pessoas, os filhos felizes. Quem você acha que é mais feliz? De verdade, assim, pensa, faz um exercício imaginativo. Não tem, é muito fácil ver que esses caras são infelizes. Basta ver a vida deles, basta ver o que eles, né? A vontade deles. Não, é justamente isso, que você se animaliza nesse processo. Você não tem Deus, na verdade, às vezes você não tem Deus, mas você é uma pessoa, ok, a gente conhece pessoas que são... Só que você dá a essa pessoa também a chance dela usufruir desse prazer constante, aí é essa coisa da animalidade, você vai perdendo a graça, você vai se tornando cada vez mais animal. Daí para você achar que pode matar, que pode... Cara, é um passo. Você não tem lei, não tem regra, não tem nenhuma, por isso você vai... a decadência, é meio demoníaco, na verdade. Tanto que essa gente... Sabe-se que a elite, sobretudo a elite americana, é extremamente satanista, né? Sim.
Então, E esse o cara fica Seus pior que um rituais. animal mesmo. né? fica Porque- pior. Na verdade, fica não é nem um demoníaco, animal. exato. Aí já é bem demoníaco, Eles não questão. fazem isso, não. Os bichos não. Os bichos Cara, gato eu não tenho um faz. cachorro que come merda, velho. E ele não é desse jeito, Não, Ele é não, todo não. feliz. É muito mais digno. Não, o animal, quando a gente fala animal, não. Desce a um nível abaixo. Selvageria. Selvagem. Mas é pior do que o animal. Sim, muito pior. sim. Posso pegar o gancho? Aliás, tá engraçado, parece que foi combinado, mas não foi. Então aí fomos ao fundo do inferno e agora vamos elevar um pouquinho, porque tem um fenômeno acontecendo muito interessante. A geração Z, que a gente fala tão mal aqui, Aham. chuta os Verdade. moleque direto aí. Tadinho. Eles ficam xingando a gente nos comentários. Tem um movimento de retorno ao cristianismo, sobretudo. A religiões em geral, Sim. mas o cristianismo... De matriz cristã. De matriz cristã. Matriz cristã. cristã. Bom. Mas sobretudo o cristão. E em alguns lugares, na Europa, França, etc., Sim. a católica especificamente. Só um complemento. Nos Estados Unidos, as denominações chamadas de denominações tradicionais são as que mais crescem. Que mais Então, crescem, isso. ortodoxia e catolicismo crescem muito, e Uhum. dentro do protestantismo parece que está tendo um declínio das mega church, parede preta, refletor, show de Sei. rock, Aham. e mesmo as igrejas protestantes, Batista, presbiteriana, Evangélica, luterana, não, estão crescendo um pouco mais do que essa, Uhum. tudo indica. Uhum. Então, isso é um fenômeno interessante. Eu não sei nada de teologia. Mas principalmente Mas- meninos, né? meninos. Meninos homens? rapazes, Homens. jovens. Isso aí eu não tinha visto, não. Mas, de todo modo, bom, a gente vê aqui, né, pela nossa experiência, a quantidade de jovens dentro da igreja, de casais, de jovens, de Sim. molecada mesmo, tipo 20 anos, Sim. entendeu? O pessoal que nasceu em 2000, ou até depois. E eu estava vendo os números lá, um negócio que impressiona. Na França, em 2025, teve coisa de 18 mil batizados durante esse ano. Quer dizer, é uma conversão, Em massa, né? uma massa de convertidos, sobretudo se a gente levar em conta... Recém-convertido, meu Deus. Hã? Não, sobretudo se a gente levar em conta que isso vinha num declínio abissal, né? Histórico. Vinha né? sei lá, Da invasão islâmica. de 100 anos para cá. né? Fora aquela estatística que não aparece no IBGE, que é do cara que era católico, por exemplo, ele já estava no IBGE como católico, mas não praticava religião e passou a praticar. Passou a praticar isso aí. Que era batizado. Meu caso, já. o nosso caso. Nosso caso. É que nós Eu três fui batizado, etc. quando era e criança. me afastei completamente da igreja, passei pelo ateísmo. Sim. Agora, a raiz desse fenômeno é que me intriga, assim, que dá por que será que isso está... Tem algumas coisas Você muito imagina, claras. Tem né? alguma coisa que eu imagino. Eu acho que uma delas é uma espécie de contracultura, Ah. né, da molecada, porque isso é um fenômeno natural, né, que uma geração acaba contestando a geração anterior, né, quer dizer, a nova geração costuma contestar. Pelo menos E a ultimamente gente, tem e sido a gente assim. teve, e a minha geração foi de pais que abraçaram muito o ateísmo, né, quer dizer, O toda aquela ateísmo é a turma- liberdade sexual, aquela liberdade, coisa, né? exatamente. Permissividade. E aí eu acho que isso é uma espécie de contra-revolução, digamos, né? Sim, não, mas Que a molecada olhando o mundo sem propósito, né? Sim. Olhando o mundo totalmente caído e com as pautas identitárias, etc., que isso deve estar de saco Sim. cheio, né? O moleque vendo tudo isso e fala, pô, eu quero a busca de um sentido. É isso. Sim. E aí eles vão procurar e acham, né? Alguns vão lá para fazer figuração, mas não importa. Sim. Estão indo lá. Estão indo lá já. No é bom. fim, eles estão influenciando amigos que podem Que também, não, e então, meio que isso tem, é uma das né? coisas que eu li num dos artigos lá, que a molecada perdeu a vergonha de chamar amigo para ir na missa. Que era uma que coisa, legal. na minha geração, Porra, isso era você não impensável. fazia, né? já, Era também. impensável. Assim, quando tinha missa de 7º dia, eu falava, vamos lá, né? Tem que fazer. Agora não, eles estão chamando, como que assim, vamos tomar um Vamos no café, cinema, sim, vamos vamos no no- cinema, vamos na missa, entendeu? E isso é muito interessante, quer dizer, eu estou aqui só querendo elevar um pouquinho a nossa pô, levou esperança muito. Não, mas para, sobretudo... Eu acho que é fácil, quer dizer, é fácil. Não é- Eu acho que tem uma explicação que é bem clara.
a geração deles é uma geração que nasceu, imagine, Sem pra regras. gente, a gente já sente a polarização de um jeito, né? Porque a gente viveu uma época que você convivia com diferentes e tudo Sim. bem, não sei o quê. Hoje a polarização tá absurda. Então, você não tem um caminho que você pode falar, bom, a minha classe aqui tem 10% que ninguém fala, que é os mais tímidos, ficam lá no canto, e o resto, que é todo mundo diferente, tem o playboyzinho, tem o cara que é mais porra louca, tem o cara que meio que convive bem, e fica bem, nas festas de aniversário vão se falar e tal. De repente, a gente está num mundo em que você tem um muro, ou você cai para um lado e para o outro. E de um lado é o cara com piercing no olho, com tatuagem na cara, chifre, e com cada vez não mais sei o quê. E do outro lado, então... Mais que isso, não só tem a polarização efetiva desse jeito da política, como hoje em dia, assim, pós-2010, me parece, isso é uma coisa que eu vi os meninos do Gnose Games falando, e é verdade, que quase não existe mais cultura comum. Você tem várias bolhas, pequenas Nichos, bolhas isso. culturais, e tá todo mundo meio separado, assim. Aham. Eu acho que esse é um ponto central, você vai falar? Fala, não, pode falar. É justamente o fato de ter uma cultura comum no passado, porque a gente não pode negar que o mundo de hoje é o mundo mais maluco que já vivemos. Sim. Não dá pra... Assim, nos últimos 200 Talvez anos. maluco, mas talvez o mais Olha, idiota. Não, nesse Nem sentido. tanto. No século XX, por exemplo, nos anos 40, 80% da população americana, por exemplo, era cristã. O Brasil era... sei lá, Não, 90%. mas o mais maluco, eu tô falando... Não, a gente está vivendo uma Porque em época... Roma teve umas coisas bem doidas. Não, a gente está vivendo uma época Mas agora... o cara não assim, achava que ele era um guaxinim. Era uma... Mas achava que era uma mulher. Tinha uns travecos lá. Não, mas Pode isso falar. sempre existiu. Isso sempre existiu. Passa água. Isso sempre existiu. Não é um... Não, mas nunca houve... tinha travesti imperador. Não era o cara que era do mas nunca houve assim, um movimento midiático querendo promover essas coisas. Era tudo feito... havia uma separação entre público e privado, embora às vezes o público era a coisa, mas, por exemplo, no privado o cara podia lá rezar as missas dele, que ele quiser fazer. Roma tinha essa liberdade. Sim. O cara podia fazer essas coisas. É que Roma teve muitos... Então, mas eu tô falando, nós estamos vivendo... E assim, você pega o passado, vamos voltar então para o século XX para a conversa não enlouquecer tanto. Havia uma cultura comum e assim, havia o espaço para o moleque se rebelar contra algo que era conhecido de todos. Conhecido de todos. Hoje, essas microbolhas, essa falta de linguagem comum, deixa o jovem sem nenhum apoio, sem nenhum suporte. O cara tá flutuando no meio do nada. Aí ele, dependendo da classe, dependendo da classe social dele, tem classe social, não existe a luta de classe, mas as classes existem. O pai estimula o moleque a ser só um CEO de empresa. O outro, não, você tem que ser traficante. O outro, assim, há uma confusão que esses jovens e o ser humano, por natureza, por ser desligado, a ordem, ele precisa da ordem, ele depende da ordem. Onde ele vai encontrar o lugar que tem mais ordem? Na igreja. Sim. Na religião, né? Na religião. Primeiro muçulmano. Não é só... Não, acho que muitas vezes a raiz que vive se falando, a geração Z não quer mais trabalhar. O cara entra no emprego, ele não gosta, ele simplesmente sai, ele vai embora. Ele fala, essa parada que eu não vou fazer. Sim. Eu acho que isso, na raiz dessa atitude e da atitude de ir pra religião, tá o mesmo sentimento, isso, cara, eu não pertenço. Isso aqui não tem sentido, Exato. Eu não me encaixo nisso, e eu não vou passar minha vida inteira trabalhando, fazendo hora extra num mercado. O pessoal reclama muito de como os mercados de rede, né, os grandes mercados tratam os funcionários, que é um negócio meio pauleira mesmo. Eu não vou passar minha vida inteira fazendo isso. Exato. Isso aqui não dá. Que normalmente é um primeiro emprego, é o cara no McDonald's ou no mercado. Porque tudo é muito solto, então você tem, ao mesmo tempo que há uma mídia estimulando os comportamentos mais permissivos, você tem uma mídia estimulando essa cultura corporativa, né, de a empresa, não sei o quê, aquelas coisas de, se reúne toda a empresa, todo mundo fica gritando, é isso aí. Família. Família. Tivemos um lucro esse ano de tanto, não sei o quê. Cara, uma coisa enlouquecedora. O moleque, ele tá coberto de razão de olhar pra isso e falar, cara, é pra isso? Vocês se matam pra isso? Quando eu, pessoalmente, eu trabalhei numa multinacional aí, foi sei lá, meu segundo ou terceiro emprego. E eu lembro que eu andava assim nos corredores e eu sempre fui muito atento às pessoas, não por causa de fofoca, porque eu queria entender as coisas mesmo. Eu sempre tive, desde sempre.
E eu lembro um engenheiro, assim, cabeça branca, mostrando as fotos da filha dele pequena pra um outro. Aí ele falou, olha aqui minha filha, tal, não sei o que. Eu, legal. Aí, de repente, os dois param em silêncio, assim. Você vê que deu uma tensão, assim, olhando pra foto. Aí um fala, essa época aí é que era boa, né? Ele, agora é só essa desgraça. Vem! Calma aí! Agora é só a sua vida toda é uma desgraça. A partir do momento que você fez 18 anos, até os 80 você vai ver uma desgraça. Porque tem alguma coisa errada com esse modo de vida, né? E acho que esse pessoal que tá se convertendo agora, são pessoas, como vocês mesmo apontaram, eles pegaram, não é que eles pegaram um mundo louco, eles pegaram um mundo louco que é uma consequência desse materialismo, do secularismo, né? Liberalismo, eles falaram, cara, se essa forma de pensar, essa forma de viver deu nisso aqui, eu não quero isso aqui. Tá certo. Eu não quero isso aqui, o cara vai procurar outra coisa. Tá certo, muitas vezes o cara vai procurar e ele acha que a religião é uma coisa, na verdade é outra. Aí tem os red pill, aí aparecem uns caras meio... Só que a coisa pelo menos o cara tá indo lá. Pra ver qual é. Cara, e agora tá buscando alguma coisa pra resolver o problema. Não é um cara que tá se deixando levar pela coisa. Isso eu acho que é um mérito mesmo dessa moçada aí. E aí cabe a nós, né? Cabe a própria igreja, e eu digo igreja aqui num sentido mais geral, mais amplo, de fato, de se preocupar em tentar ser um cristão de fato. Porque se o cara chegar ali dentro e ele vê os mesmos problemas que ele vê na vida secular, né? Porque tem isso. E ele vai ver. Vai. Mas assim... A mesma invejinha, a mesma... Só que isso sendo tratado como a forma de ser cristão, porque cara, muitas vezes nos ambientes, e aqui eu só posso falar do catolicismo porque eu não tenho trânsito no protestantismo, seria até legal se o Arthur estivesse aqui. Isso. Mas ele deu cano de novo, né? Viu? Protestante. Muitas vezes nos ambientes católicos que eu conheci, ambientes católicos conservadores, não estou falando de teologia da libertação, de bagunça. Sim. Muitas vezes o que é estimulado são atos exteriores. Não se fala em interioridade de fato. Você vê muitas vezes o cara, ele reza horas e tal, não sei o quê, e você vê que aquilo não está tendo repercussão interior nele. Ele está focado na ação exterior e não está... Acaba virando um mini fariseuzinho sem querer até, às vezes na boa intenção. Eu faço parte de um grupo de jovens, me botaram lá, não sei porquê, falando sobre matrimônio, são jovens que querem casar. Jovens. O grupo é grande, 20, inclusive. 20 anos. Mas assim, você percebe justamente isso, a discussão do cara assim, poxa, quando vocês veem uma moça tatuada na missa, vocês não ficam com raiva, com nojo, alguma coisa assim? Eu falei, meu amigo, cadê a caridade? Não, acabou, entendeu? né? Olha, é isso, são os símbolos exteriores. Você acha que essa pessoa não pode ter se convertido, ter mudado, assim, né? E ela gosta de tatuagem daí, né? Entendeu? Não, e existe, cara, é isso, existe uma transformação. Pô, quem realmente se converteu, e eu acho que é o nosso caso aqui, ainda que a gente tenha um caminho enorme para perseguir, para percorrer, muitas milhas. A gente... Mas aí qualquer cristão, né? Até os santos dizem, né? Mas é isso, olha para você. Teresa fala, eu peco, olha para os seus pecados, cara. Os dos outros, mas assim, você tem que amar o que o cara possa sair daquilo. Você não sabe em que ponto ela tá, a pessoa tá, em que ponto que ela... E o quanto que aquilo, assim, é de verdade. Claro que você não vai chegar hoje, conhecer uma menina cheia de tatuagem, não sei o quê, que ela se converteu ontem e falar assim, pronto, acabou, tá tudo certo. Não, vai conhecer melhor, vai ver, você vê, tem uma intenção. Qual é a Isso foi uma coisa que mudou minha vida da fé, assim. O padre falou, olha, o importante é para que direção você tá indo. Você não vai ser perfeito amanhã. Agora, você tá melhor que ontem, você tá um pouco melhor, você tá tentando pelo menos ser... E às vezes você vai estar pior, vai estar pior do que ontem, só que você fala assim, eu tava melhor ontem, vou tentar então melhorar. Então que direção que você tá olhando, para onde você tá indo? Se você morrer com a árvore caindo pro lado certo, era essa metáfora. Eu acho que até uma metáfora de algum... Tem um áudio do recente que eu ouvi do Mário Ferreira de Santos. Se você estiver pro lado errado, você vai pro inferno. É simples assim. Tem um áudio recente do Mário Ferreira dos Santos que ele tá falando assim, não vou saber elaborar com a grandeza, ele vai falar mais ou menos assim, quando eu olho o mendigo, não é que eu amo aquele mendigo, eu amo naquele mendigo a possibilidade que ele tinha de ser algo que não é esse mendigo. E isso tá nele. Isso não saiu dele. A potência está lá. A potência ainda está lá. Então eu tenho que amar aquela possibilidade de salvação que há nele. É isso que é isso que Cristo olhava na... Exato, é a possibilidade. O erro está lá. O erro está lá, o erro está em mim, o erro está em você, está em todo mundo.
Mas aquela possibilidade de poder se salvar Sim. é aquilo que você tem que amar Não, nele. e aquele negócio, cara, Em termos de eternidade, o mendigo não tá tão longe de você, né? cara, Do que você poderia ser. Sim, O que sim. o Carlos poderia ser Sabe uma e coisa o que que o eu mendigo recomendo? poderia ser, Tamo tá na mais me- perto é. ali do que pra vocês todo poderiam mundo ser que mesmo. tem nojo de mendigo, Ou eu, essas né? coisas, você recomenda, pega um período que você tá de férias. Você tá de férias, tá meio calor, fica 4 dias, você tem nojo de mendigo, fica 4 dias sem tomar banho e começa a sentir o próprio cheiro. É. Você não tá tão distante assim daquela condição, irmão. Não tá, não é tá. isso aí, pô. Então, Só assim, 4 dias. então assim, Doem sabonetes. então assim, é uma coisa que de fato, ninguém aqui é santo, tá? Pô, Putz, depois evidente. eu vou contar uma experiência para mostrar como Puta, eu já mas sei até qual é que eu tô junto, né? Mas é Eu aquele pequei negócio. igual. Vai lá. O importante para as pessoas que estão entrando na religião cara, se sinta confortável com o fato de que você acabou de entrar num negócio que você não sabe como funciona. Não é porque você viu um post no Instagram do guru conservador que tem a família perfeita. Fuja, Não é fuja porque você viu o vídeo do disso. padre que você sabe. Você ouviu um negócio. Você não sabe porque você foi não teve a chamado experiência ainda. interiormente. Então o negócio sinta-se, assim, você não é burro, não é nada disso. Mas você não sabe como é que o negócio funciona. E eu vou falar um negócio pra vocês. Acho que foi uns 3 ou 4 anos depois de me batizar que eu fui entender como é que é o negócio mesmo. Claro. Que é como é que faz. sabe? Como é que é o negócio na prática mesmo, nem Exato. falando Interiormente, teologicamente. Como a exato. coisa funciona interiormente, como é que os Eu atos chego de lá, fé eu se chego dão. lá. Então assim, cara, dá Levou trabalho. 4 anos, eu tô... Não, mas eu digo assim, para entender, por exemplo, a missa, como ela funciona, o que é cada Sim. parte. Tô falando de coisas mais básicas, assim, Sim. nem tô falando espiritualmente. Demora para você entender como é que funciona, Sim. como é que as coisas são. É, E os tudo porquês. bem, vai indo, mas eu quero que você conte a história, que é muito boa. então, que eu tava de- atrás e eu pensei a mesma coisa e a gente se Você ferrou. falou da menina tatuada, que o cara aponta o dedo e tal. Eu sentei quase no gargarejo, né? Tinha um banco da frente aqui, eu sentei no... Nós sentamos, Nós né? A sentamos gente tava a atrás, família. Ah, você me contou essa história. E aí eu vejo uma... Um detalhe, porque antes é importante. Antes dele sentar, eu tava lá aguardando o lugar dele. Aham. E aí tinha 2 pessoas, uma senhora e uma menina, procurando lugar e ficaram enchendo o saco para sentar junta. Aham. E todo mundo já meio que... E aí causaram ali para sentar junto. Essas 2 meninas que Então já começou Então esse E eu já clima. pensei, pô, fica aí. Senta aí, assiste a missa. Senta aí, É, enche o saco. tal. Chegou tarde, já vai... Assim, Aí eu vejo que a missa está correndo e Nossa, que a vergonha. senhora era uma menina bonitinha, novinha, e uma senhora do lado dela falando sem parar. na homilia, inclusive. Na homilia, principalmente, foi aí que eu me desconcentrei completamente, não sabia mais o que o padre estava falando, e muito irritado com a tiazinha e com a menina, porque ela falava, só que tinha um detalhe, eu não ouvia ela falando. Eu via que ela estava falando e, pô, ela está aqui na minha frente, né? Aí me acendeu alguma coisa, falei, pô, tem algo estranho aí. Aí eu começo a ler os lábios, porque ela gesticulava bastante, né? Articulava bem para falar para a menina. Eu vejo que ela está falando a homilia do padre para a menina, porque a menina provavelmente era Tinha deficiente, era Uhum. surda. Cara, eu me senti um lixo tão grande. Porque E eu não sabia, eu tava passei a missa xingando. inteira xingando mentalmente. Eu falei, pô, eu tô aqui no meio da missa, acabei de confessar, tô pecando, uma puta, vai pra caceta, porra, não me enche o Fica saco, falando não aí para no de meio da falar. E ela nem fazia E aí- barulho, coitada. Era Não, só porque ela a gente só se irritou. com ficava... aquela- E Aí- ela gesticulava muito, não sei o que. Eu falei, caralho, mas a missa tá rolando, ô, mulher, né? E aí na saída ele me conta. Eu não tinha percebido nada Aham. disso. Eu tava puta ainda na saída. Eu falei, pô, ficou conversando a missa inteira, essa filha da mãe. Na saída ele me fala, puta, meu, a menina menina deve surda. ser surda e ela Sim. tava. Caraca. É. Aí que você vê, entendeu? Isso é uma coisa que foi óbvia. Mas Sim. quantas vezes a gente não fica. Sim, que A gente poderia não ter sabido que É. ela era. E ficou até hoje com aquela velha filha da puta. Tem umas coisas óbvias, né? O cara chegar com a camisa de regata, com a camisa do Flamengo, daí eu já começo mas a... aí... Não, tem um- aponta Você o não dedo. sabe aonde. Não, mas tô brincando. Eu imagina. conheço uns padres que eles tô botam a louco. camisa do time debaixo dos paramentos. Aí tudo bem. Eu também. o Padre Evandro é palmeirense. Palmeirense, Mas Mas é enfim. isso. É É isso. isso. Então É o isso. secularismo Não julga- parece que está
Secularismo Não está julgue o livro pela tomando- capa. foi de F. E não Tomando, foi de Olhe de na- F pra Don't usar uma judge by the expressão. cover. Como é que é? Olhe para Judge the trave book no by the- seu olho. Essa Olha é, para pra mim, é trave das no teu melhores partes da Bíblia. É. Olha para trave no seu olho. A trave filho no da teu olho puta. tá sempre lá, e se você não estiver enxergando, pede ajuda pra ver. Isso aí. Isso aí. Olha só, rendeu, hein, a conversa. Entendeu? Foi bem. Muito bem. Então, vamos... É isso. Então, Ah, se você quiser saber mais, E você que chegou até o fim é uma pessoa especial. Não é todo mundo que chega até o fim. Então, você terá acesso ao conhecimento esotérico do quinto elemento. Entendeu? Aqui, ó, esse QR Code aqui tem coisas maravilhosas opa! que nem todo mundo tem acesso. Então, como você chegou no final, vai pro QR Code aqui que tem, você vai pro Zap e aí lá a gente posta as coisas. No Boa. seu Zap. E a gente não vai pôr spam, não vai ficar te enchendo de notificação, não. A gente é tranquilinho, tá bom? Nem vai vender nada, pode ficar Não, tranquilo. não quero vender, não. Nem ele. Nem ele. Nem ele. Nem o Arthur. Muito obrigado. Até mais.